Bom, falando ainda aqui dentro do estádio Hernando Siles, bem aqui à beira do gramado, como vocês podem perceber, e eu queria muito, mas muito mesmo, estar falando de um resultado minimamente positivo nesse terceiro jogo do Fluminense na Copa Libertadores. Mas infelizmente essa não é a realidade. Vocês acompanham aqui meu trabalho no canal do Lessa, o nosso trabalho no Jornada. É muito frustrante. Eu acho que a palavra é essa mesmo, é decepcionante. É uma frustração muito grande porque a gente vem para cá e para todos os jogos, assim como foi na Venezuela, para fazer perdão se der uns estouros no microfone, porque eu tô tendo que fazer assim, porque no casaco aqui não fica e tá um frio do caramba. A gente tenta sempre entregar a melhor cobertura possível no pré-jogo, a gente, realmente é a nossa missão. E aí, cara, quando a gente se depara com duas atuações, como que eu vi na Venezuela e aqui na Bolívia, é um negócio assim que eu realmente fico sem entender. Como que um time que está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro consegue protagonizar atuações tão vexatórias como essas. E é claro que eu vou falar sobre o que aconteceu aqui hoje, mas não é só sobre hoje. A atuação do Fluminense foi ridícula. A atuação do Fluminense foi patética. É inadmissível. Não, hoje eu diria que deveria ser um dos jogos perdoáveis para você ter uma atuação tenebrosa, porque é uma situação adversa. Jogar aqui na altura de La Paz, com essa altitude, é complicado para todo mundo. Mas geralmente sempre para o Fluminense parece que se deparou com a morte, né? O abismo. Para o Fluminense sempre parece que é algo muito pior. Só ganhou uma vez aqui na história. Isso mostra que não é fácil. E eu acho que isso não está em debate, em questão. É realmente difícil. Claro que é. Claro que é. Então, esse jogo seria aquele que a gente poderia relevar. Seria aquele que, beleza, perdeu lá, mas vida que segue. Estamos aqui bem encaminhados. Mas não, sabe por quê? Porque a Libertadores do Fluminense até agora, ela é patética, gente. Ela é vergonhosa. É um negócio assim do torcedor, andar na rua com vergonha quando é confrontado por um rival, porque não existe o Fluminense fazer a Libertadores, se não me engano, é o quarto pior time da Libertadores, cabeça de chave, lanterna de um grupo que, me desculpe, o grupo é fraco. Esse grupo não tem peso. O Fluminense não conseguiu ganhar de uma equipe fraquíssima que levou uma goleada hoje do Rivadavia, levou 4 no lombo, e aqui no Hernando Siles empataram e saíram na frente. Hoje levaram 4. O Fluminense que em casa diante do Rivadavia se borra todo. O Rivadavia, o gigantesco Independente Rivadavia, e não vem com esse negócio de soberba, não tem nada de soberba não, é a realidade. O Rivadavia não tem história nenhuma, nem na Argentina. Eles foram ganhar o primeiro título deles relevante, a Copa Argentina ano passado, que colocaram eles na Libertadores. O Fluminense se borrou todo dentro do Maracanã. E hoje se borrou de novo aqui na coletiva, ou talvez se acovardou na altitude, perdão. Sabe por quê? Porque uma coisa é você ter uma estratégia de ficar um pouco mais no campo defensivo, porque realmente não tem o que fazer. Você não vai ficar fazendo pressão aqui na defesa dos caras, não tem fôlego para isso. Então, ok, vamos nos organizar lá atrás. Valorizar a posse de bola. Eu falei aqui, a estratégia é essa. Valorizar, trabalhar a bola, mas minimamente tendo um objetivo. Fazendo com que o time possa progredir, possa sair de trás. O que foi o meio de campo do Fluminense hoje. Bernal, que merece um capítulo à parte, e o Hércules tocando bola para o lado e para trás o tempo todo. Ninguém querendo jogar. A bola não chegava no Savarino, que foi mal também, mas mal chegava no Savarino, que é o único cara que poderia ter capacidade para pensar alguma coisa. Os atacantes são um trio de acéfalos. Não tem mais o que falar de Serna, Canóbio. O Serna que não deveria ter entrado em campo hoje. Daí já vem o primeiro erro do Zubeldia. Porque se a ideia é ter um meio de campo mais forte, mais preenchido e valorizar a posse, você coloca jogador que tem essa característica. Não um jogador corredor que
não vai aguentar correr nessa altitude o tempo todo e não vai receber muitas bolas, porque o time está todo lá atrás. Então, se a ideia é valorizar a posse, trabalhar a condução, então coloca mais no meio de campo, coloca mais jogador para tentar reter mais o jogo. Só que o Fluminense não tinha ideia quando tinha a bola nos pés. Pelo contrário, errava pra caramba. E os zagueiros Freitas e Ignacio, saíam, davam passes mais verticais e erravam. E aí ficava espaço lá atrás. Então, assim, a proposta de jogo, e eu concordo com a ideia, a proposta, ela não fez o menor sentido com a escalação que ele manda a campo. E aí tem as escolhas técnicas específicas para esse jogo. René foi uma atuação tenebrosa. Ignacio, aliás, a dupla de zaga, mas principalmente o Ignacio. Assim, bizarro que foi a zaga do Fluminense hoje. Levaram um gol com 5 minutos, que é um período justamente mais importante nessa situação, porque é a hora que você está se adaptando, está tentando se encontrar o ritmo, respirar, entender a velocidade da bola, toma um gol com 5 minutos, aí a situação piora e só piora ainda mais. Só deixa tudo mais complicado. E o Fluminense foi completamente dominado pelo Bolívar, que jogava quase que o tempo inteiro do meio para frente. Então, quando a gente olhava para aquilo ali, falava, vai ser difícil. E aí, na única chance que o time cria, realmente com condições de finalizar, cara a cara com o goleiro, o nosso centroavante pega e não chuta. Ele simplesmente não chuta. Ele fica esperando uma falta ou um pênalti, que foi o Castillo. Uma atuação pífia aqui. Assim, não dá nem para descrever isso aqui em palavras o que foi o Castillo. Não foi só ele, é verdade. E não era um jogo para ele. Falei isso no pré-jogo. Para mim era um jogo mais para o John Kennedy, para essa capacidade de se movimentar, de buscar o espaço, de vir de trás. Não era jogo para o Serna, era jogo para entrar com o Alisson desde o início. E as escolhas do Ignacio, porque tem bola aérea, porque jogou na altitude, isso tudo pode debater, porque também jogando o James hoje não imagino que seria algo muito diferente disso também, não que fosse. Mas foram muitas escolhas erradas. E aí, para piorar ainda mais a situação, o Bernal resolve levar um cartão vermelho daquela forma. É inadmissível, gente. Não dá para um jogador profissional, um cara que já tem cartão amarelo, uma arbitragem que já está condicionada a marcar para o time da casa, foi uma arbitragem péssima, como é a maioria. Agora, se o cara já tem cartão amarelo, ele não pode bater palminha em direção ao árbitro. Ele não pode ficar gesticulando para o árbitro, porque ele pode ser expulso, e foi o que aconteceu. É inadmissível. O Bernal deveria ser multado, porque ele prejudicou o time hoje. Ia perder de qualquer jeito. Dane-se. E prejudica o time na próxima partida, porque a gente não tem Martinelli. Vai jogar com o Otávio lá? E aí? Então, assim, foi inacreditável o que fez o Bernal. Aí, com 1 a menos, já tinha tido uma chance o Bolívar com 8 minutos, aos 18. Jogada pela esquerda. O jogador ultrapassa. Me deu um branco aqui agora, esqueci o nome do menino. Foi muito bem hoje, que inclusive fez 2 gols. O Hércules fica olhando, todo mundo fica olhando, vai lá, cabeceia na maior tranquilidade e faz o gol. 2 a 0, 1 a menos, vai esperar o quê? E aí, detalhe, o Zubeldia voltou do intervalo, satisfeito com o que tinha visto e manteve, não mexeu no time. Foi mexer depois, já com alguns minutos do segundo tempo. Aí tira o Castillo, tira o Serna e o Savarino. Castillo e Serna. Que surpresa, né? Tirou os 2. Entra o Joe Kennedy, entra o Alisson e entra o Soteldo, que mais uma vez entrou bem. Fez um gol no final que foi anulado. Tentou fazer outras jogadas, participou, se apresentou para o jogo. De novo o Soteldo entrou bem. O campo está gritando, berrando. O Serna tem que ser reserva. Hoje o Soteldo está à frente do Serna e ele continua no banco. Assim, você pode não gostar ou não gostar do Soteldo. Estou me baseando nas atuações, nas apresentações. Hoje, mais uma vez, foi uma prova disso. E aí, para piorar, na entrevista coletiva, o Zubeldia foi pro tudo ou nada. Ele foi pro all-in. E parabenizar, inclusive, o Gabriel Amaral, da nossa equipe do Jornada. Foi preparado, fez boa pergunta, rebateu na educação de maneira totalmente ponderada, já porque agora o Zubeldia não quer mais responder. Você pergunta as mudanças, ele não quer responder, ele não quer detalhe, ele não quer falar para o torcedor, não quer explicar. Ele quer entrevistar. Agora ele quer entrevistar. Repórter na coletiva. E aí
ele mandou essa daí, batendo no peito e dizendo e prometendo. Esse negócio de promessa no Fluminense é um negócio que não dá muito certo. Mas ele garantiu que o Fluminense estará na próxima fase. Palavras do treinador. Olha aí, para quem não viu ainda, ele disse isso. Como estamos no Brasileirão? O Fluminense? Sim. Nesse momento, na terceira posição. É bueno? É bueno? Você avalia como bom? É bueno ou não é bueno? Não, aí eu pergunto, você pode avaliar. Eu lhe estou perguntando a você. Para mim, minha resposta importa pouco, mas eu avalio como bom no Brasileirão. É importante a resposta sua. Sim, mas é mais as perguntas. Porque se pergunta também te posso repreguntar. É bueno Sim, ou não? claro. Estar terceiro no Brasileirão é bueno ou não? Acho bom. Allá? Sim. Ok, é bueno. Na minha opinião, sim. Ok, bien. ¿Cuál es el objetivo en la Libertadores? Clasificar. El objetivo de la Libertadores es clasificar, ¿no? Por supuesto que uno quería clasificar primero, pero el objetivo es clasificar. Y yo acá, en la colectiva, estoy diciendo que a pesar de estar mal en la tabla de posición, a pesar de haber hecho 3 juegos malos iniciales en la Libertadores, yo tengo fe que vamos a clasificar porque confío en mi equipo y confío en todo el staff y toda la gente que trabaja. Quedan 3 juegos. Entonces, para mí hay muchas chances también de clasificar. Está en nuestra posibilidad. Hasta ahora no hemos mostrado poder estar a la altura en la Libertadores, es cierto, más podemos clasificar, quedan 3 partidos. Hemos demostrado que podemos jugar en cualquier cancha, hemos conseguido resultados. Ahora en la Libertadores los 3 primeros partidos fueron malos, no conseguimos puntos, más quedan 3 partidos. Si mirá la tabla, por supuesto, da para pensar que está todo mal. Si mirá la tabla de la Libertadores, ¿no? Entonces, si quedan 3 partidos, ¿cómo voy a pensar que estamos afuera? No, vamos a clasificar. Y después ya en octavos de final, y eso será otra cuestión. Y siempre respetando más. Tenemos 3 partidos. Entonces depende todavía de nosotros. Tenemos 3 partidos. 3 partidos tenemos. Entonces depende de nosotros. ¿Entiende por qué podemos clasificar? Porque depende de nosotros. Claro, si miro los 3 partidos de la Libertadores, fueron malos. Por supuesto que lo estoy mirando con toda la fe y sintiendo que vamos a poder corregir y vamos a poder hacer lo mejor posible para quedarnos con un triunfo en Argentina y después los 2 de local. Ese es mi pensamiento, ¿no? Y creo que tiene que ser el pensamiento de los jugadores y demás. Después el torcedor, ningún mensaje. ¿Qué mensaje le voy a dar? El torcedor quiere ganar todos los partidos y está cierto. No quiere mensaje, quiere ganar. Y está bárbaro. Pero nosotros ahora tenemos 3 partidos que podemos demostrar que vamos a clasificar. Por eso te hice la pregunta de Brasilerado, porque pones una estadística de 8 partidos, esa estadística la decís vos, la sacás vos esa estadística, ¿no? Yo te saco otra estadística si querés, y así no terminamos más. Entonces yo creo que la realidad es que estamos terceros en Brasilerado, la realidad es que estamos muy mal en la Libertadores, y la realidad es que quedan 3 partidos. Y depende de nosotros. Depende de nosotros. Si vos no tenés fe, bueno, no es problema mío, ¿no? Entonces, esa es la realidad para mí. Es la única realidad para mí, es esa. Que tenemos 3 partidos que podemos revertir la situación. Sobre a escalação, só faltou sobre a escalação as mudanças. ¿Qué pasa? As mudanças que foram feitas, qual era o objetivo? ¿Cuál es mudanza? Você mudou o René na lateral esquerda, mudou o Ignacio no James, que foi titular praticamente a temporada inteira. ¿Você no gusta de René? Não importa muito a minha opinião, mais uma vez. Acho que a torcida quer ouvir muito mais o treinador do que um repórter. No puedo decir nada. Uno piensa que pone lo mejor siempre y bueno, puede salir, no salir. Pero por eso te preguntaba qué mudanza. Pues seguramente está direccionada sobre algún jugador puntual, ¿no? Então tem umas questões aí na fala do Zubeldia, que agora começou a bater boca com o repórter, coisa que ele já fazia no São Paulo. Então só foi entrar numa fase ruim, a água bate na bunda, a pressão começa, e aí aos poucos, né, a máscara vai caindo, né? Tava demorando a acontecer, ele cansou de fazer isso no São Paulo, está apenas repetindo aqui. A tendência é, se não voltar a ganhar, é piorar. Mas ao fazer isso, tem 2 lados. Coragem ou desespero? Não sei.
Mas ele teve culhão chegar para... Porque nessa situação, com essa Libertadores que o Fluminense está fazendo, ele garantir que vai se classificar, coragem, tá? Ou talvez muito desespero. Por outro lado, ele faz uma promessa ao torcedor. E você, Zubeldia, está colocando em risco o seu cargo mais do que nunca ao fazer isso. Porque você é o comandante... mas o Fluminense é em terceiro no Brasileiro. Não importa Brasileiro. Não estamos falando de Campeonato Brasileiro, estamos falando de Libertadores. A campanha do Fluminense na Libertadores é esdrúxula. E você chega e fala para o torcedor, você que não acredita, o problema é seu. A gente vai se classificar. Então o seu cargo está em risco. Porque quem chega e faz uma promessa dessa tem que se garantir. Porque se não se garantir, é porque o comando vai ficar cada vez mais frágil. Eu sou muito contra... Eu evito ao máximo falar em demissão de técnico, porque, a não ser que eu entenda que não tem mais condição, porque eu não acredito em trabalhos assim. O trabalho do Zubeldia teve muitos méritos, ele tem muita coisa boa sim, tem, mas a gente não pode deixar de falar das coisas ruins, das decisões erradas que ele tem tomado de maneira frequente. E aqui eu vou tentar sempre ser equilibrado, nem sempre vou acertar, vou estabelecer minha linha de coerência, que talvez não vai ser igual a de você que está me assistindo, está tudo bem. Só que ele lançou uma palavra, ele fez uma promessa, ele vai ter que se garantir agora. O Fluminense vai pegar o Rivadavia fora e mais 2 jogos em casa. Jogando esse futebolzinho, ganhar do Rivadavia lá, tomara. Eu não quero estar certo de nada não, tá? Eu quero o Fluminense na próxima fase. A gente quer o Fluminense classificado. A gente quer o Fluminense nas oitavas. E tomara que o Zubeldia esteja certo e cale as nossas bocas. Mas a realidade, até aqui, até o momento, é de que essa Libertadores do Fluminense não existe. Ela é patética, ela é vergonhosa e eu espero que todos tenham realmente pleno conhecimento ou reconhecimento disso para trabalhar e jogar tudo que não jogaram na semana que vem na Argentina. A gente volta ao longo do dia com muito mais repercussão e notícias, ainda falando aqui de La Paz. Um abraço, deixe seu like se você puder, claro, e seu comentário também.